O milionário revela que a mendiga negra foi demitida por racismo, até descobrir segredo. Era um dia comum na metrópole brasileira, onde as luzes brilhantes dos arranha-céus mascaravam a escuridão que pairava sobre as ruas. Gabriel, um jovem milionário de apenas 25 anos, deixava seu luxuoso carro importado reluzente ao sol, prestes a entrar em uma reunião de negócios que prometia mais cifras para seu império financeiro. Mas ao pisar na praça, algo parou seu mundo por um instante. Os gritos de um segurança ecoavam, cortando o ar quente. Ele viu Ana, uma mulher negra e magra, sendo empurrada para longe, com suas mãos trêmulas, se agarrando ao pouco que tinha, um pedaço de papelão surrado que era o seu refúgio. A brutalidade o apanhou desprevenido. Intrigado, Gabriel se aproximou, seu coração batendo descompassado. Os olhos de Ana, cheios de dor e resistência, refletiam um mundo que ele nunca pôde entender. E a ideia de que ela, uma mendiga, tivesse algo a ensinar a um filho da elite o incomodava profundamente. Ele se lembrou de sua infância, das festas em palácios impresas de ouro. Será que ela sabia algo sobre seu passado? Do que ela carregava consigo? A comoção despertou em Gabriel um impulso ousado. Ao invés de ignorá-la, ele se adiantou e perguntou: "Posso te ajudar?" Ana olhou para ele como se estivesse diante de um fantasma, mas algo em sua voz fez com que ela hesitasse. A conexão foi instantânea. Um fio invisível se estendeu entre eles, como se o peso do mundo pairasse em suas almas. "O que você sabe sobre dor?" Ela respondeu, sua voz tremendo. "Você a conhece de verdade?" E assim, no calor escaldante daquela praça, um encontro improvável começou. Cada palavra que Ana despejava sobre sua vida, cheia de segredos e cicatrizes, parecia ecoar na mente de Gabriel. Ele escutava, mas suas próprias feridas começaram a emergir. A lembrança de um passado familiar cheio de omissões e traições se misturava ao relato dela. Ana falou de sua família, dos sonhos quebrados, das esperanças perdidas. Gabriel, por sua vez, escutava, mas também se via, refletido na dor daquela mulher. Quando Ana revelou que sua história estava interligada à elite que Gabriel conhecia tão bem, a tensão na atmosfera se intensificou. As palavras dela levavam a um caminho obscuro e alarmante, um escândalo de racismo estrutural que pulsava nas veias da sociedade. Gabriel percebeu que sua vida de excessos não era tão inocente quanto julgara. Segredos ocultos ligados à sua própria linhagem estavam prestes a ser revelados. E, antes que pudessem entender a gravidade da situação, uma mensagem anônima chegou até eles, como um sussurro maligno no ar. "Vou expor tudo", dizia a mensagem. O que Gabriel faria agora, sabendo que a verdade poderia ser tanto libertadora quanto destrutiva? Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso. Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. Ah, e me conta nos comentários: de qual cidade você está assistindo? Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Gabriel, com o coração acelerado, olhou para a tela do celular. A mensagem anônima pulsava, cheia de ameaças. O peso da realidade esmagava seus ombros. Aí Ana, com seu olhar intenso, cortou o silêncio. "O que você vai fazer?" perguntou ela, a voz trêmula, quase um sussurro, mas cheia de urgência. Antes que Gabriel pudesse responder, um barulho alto cortou o ar. Um estalo, um grito. Ele virou-se para a praça, e o cenário de luz e sombra se transformou em caos. Uma multidão começou a se aglomerar, gritos ecoando de todos os lados. Uma mulher estava no chão, em meio a pilhas de papelão e restos de comida. O pânico tomou conta. Gabriel sentiu um nó na garganta.
Ele não sabia o que fazer. Eu vou ajudar! Exclamou. Mas Ana o segurou. Espere. Não. É seguro. No centro da confusão, a mulher, agora reconhecida por muitos como uma conhecida figura da rua, estava ferida. Gabriel viu gente se afastando, com medo, mas no fundo, ele também sentiu o impulso de seguir adiante, como um desejo incontrolável de enfrentar o desconhecido. Então, algo curioso aconteceu. A mulher ferida levantou a cabeça e, com esforço, encarou Gabriel. Nos olhos dela havia uma intensidade que travou sua respiração. Ela sussurrou, como se fosse um segredo, mas alto o suficiente para que ele ouvisse. Gabriel, você não sabe. Sua voz se interrompeu e a dor em seu rosto se transformou em uma expressão de reconhecimento profundo. Gabriel congelou. O quê? Era impossível. Como ela o conhecia? As pessoas cercavam a mulher, mas o mundo girava em silêncio ao redor dele. Olhou nos olhos de Ana, buscando respostas que ninguém parecia ter. Quem é ela? Perguntou mais para si mesmo, enquanto se aproximava da mulher. Ana estava pálida, tremendo. Gabriel sentiu que a conexão entre eles havia se misturado com a tensão do momento, e ela respondeu, quase um grito. É a minha mãe! Nessa fração de segundo, tudo mudou. Gabriel ficou paralisado. A revelação cortou o ar como uma faca. A mulher que estava estirada no chão, a mendiga, era a mãe de Ana? Ele não podia acreditar. A elite tinha pisoteado aquele passado? O brilho dos arranha-céus, agora, parecia uma palhaçada frente à fragilidade da vida. A multidão murmura. O choque nas vozes das pessoas, Boriguá. Como isso é possível? Quem é realmente essa mulher? E olhares de reprovação pesavam nos ombros de Gabriel. Ele, um rico privilegiado, tinha noção do que estava acontecendo com sua vida até agora? Os segredos da elite estavam entrelaçados com a dor de Ana. Temos que ajudar, Gabriel gritou. Mas a agitação se intensificou. Ele se sentiu como um intruso, um invasor no meio daquela tragédia. Alguns começaram a gravar, outros a apontar. O sensacionalismo tomou conta. Ana se lançou para o lado da mãe, lágrimas escorrendo pelo rosto. O mundo ao redor parecia desmoronar e Gabriel sentiu uma vontade insaciável de protegê-las de toda aquela tensão indesejada. Então, uma sirene soou. A polícia. E antes que pudesse processar tudo, uma nova mensagem apareceu em seu celular. Desta vez, vinda de um número conhecido. Você não pode salvá-las. O jogo acabou. O que isso significava? A verdade começava a se desvelar, como um véu que cai, mostrando um cenário mais obscuro e complicado do que ele jamais pudera imaginar. Cada batida de seu coração ressoava na confusão. Gabriel sabia que sua vida estava prestes a mudar para sempre. O que ele ia fazer com tudo aquilo? As respostas estavam mais distantes do que nunca, e ele mal sabia que o futuro que estava se formando seria muito mais do que ele poderia suportar. Gabriel paralisou ao ouvir aquelas palavras. A mãe de Ana, estirada no chão, era a mulher que o olhava com uma intensidade inquietante. Tudo o que ele pensava saber, tudo o que acreditava sobre sua vida, virou pó em um instante. Ele sentiu o ar faltar. O caos ao redor desapareceu. O mundo se tornou um borrão distante. Como isso é possível? Ele mal conseguiu pensar. A elite, seu mundo de luxos e ostentações, agora se moldava aos segredos mais sombrios. E a dor dele se misturava à de Ana, como se estivesse escrito nas estrelas. No entanto, antes que ele pudesse reagir, algo ainda mais chocante aconteceu. Um grito atravessou a multidão. Uma figura emergiu das sombras, e Gabriel mal teve tempo de reconhecer o rosto. Era seu pai, Ricardo, um dos magnatas mais poderosos da cidade, conhecido por sua imagem impecável e discursos sobre ética e responsabilidade social. O homem se lançou em direção a Ana, com olhos aflitos, mas sua presença não era de amor ou empatia. Era uma mistura de pânico e frieza. — O que você está fazendo aqui? — gritou Gabriel, não acreditando no que estava vendo.
O coração martelava no peito. Por que ele veio? Ricardo ignorou o filho e se abaixou ao lado da mulher caída, murmurando palavras sem sentido. Mas Gabriel notou o olhar que seu pai trocou com a mulher. Algo ali cheirava. A traição. Tudo começou a se desenrolar como um filme de terror em câmera lenta. Eles se conhecem? Papai! Gabriel gritou, mas a voz não saía com a força que queria. Ele sentiu o nó na garganta se apertar. Não era apenas Ana e sua mãe em jogo. Era sua própria identidade. Você tem que sair! Ricardo exclamou, agora voltando-se para Ana, sua voz carregada de desespero. Não podemos deixar ele saber. Um silêncio ensurdecedor tomou conta. A multidão se aglomerava, os celulares gravando, capturando cada momento. Ninguém sabia do que estava acontecendo, mas todos podiam sentir a tensão. Gabriel se sentia como se estivesse flutuando, parado em um pesadelo. Ele olhou para Ana, os olhos dela, cheios de incredulidade. A mulher que ele havia tentado ajudar estava agora entre vidas e segredos. O que você está escondendo, pai? Gabriel perguntou, a raiva misturada à dor. Você conhece ela. Você sabe quem ela é. A reação de Ricardo foi instantânea, e um toque de desespero cruzou seu rosto sério. Ele se virou, os olhos buscando alguma saída. E aí, a última frase de Ana, que ainda ecoava em sua mente, se tornou uma certeza. Você não sabe. O que mais havia por trás dessa conexão? Gabriel, escute! Ricardo começou, mas não conseguiu terminar. O barulho estava por vir. Gritos de desespero começaram a ecoar, mixando com o barulho do sirene. Ana se virou para Gabriel e suas vozes se misturaram em um clamor por ajuda. Mas ele oscilava entre a realidade e a confusão, tudo girando em sua mente. O que seu pai poderia estar escondendo? Algum escândalo? Um crime? Ana olhou para ele, seus olhos gritando, confie em mim. No entanto, antes que ele pudesse decidir o que fazer, uma sombra se projetou atrás de Ricardo. Um homem vestido com terno escuro e expressão intensa surgiu da multidão. Ele apontou para Gabriel, seus olhos frios e diretos. Ele não é apenas um rico privilegiado, disse o homem, a voz grave transbordando. Intimidação. Gabriel tem uma dívida que deve ser paga. E essa é a primeira parte do preço. Os olhares se cruzaram em um momento de gelar o sangue. Um segredo estava prestes a ser revelado. Uma verdade dolorosa que poderia mudar tudo. Gabriel sentiu o chão se abrir debaixo de seus pés. O que isso significava? O que mais estava escondido nesse labirinto de mentiras e segredos? O futuro dele balançava-se em uma linha fina. E a única certeza que tinha agora era que nada nunca mais seria como antes. Gabriel estava paralisado, o coração disparado. A tensão na praça era palpável, como uma corda prestes a se romper. O homem de terno escuro o olhava com um semblante gélido, e as palavras dívida e preço ecoavam em sua cabeça. O que ele tinha a ver com tudo isso? Ele tentou organizar os pensamentos, mas a confusão era intensa. Ricardo, seu pai, agora se aproximava da mulher caída, com um olhar desesperado. A multidão se aglomerava ao redor, alguns tirando fotos, outros murmurando. O clima fervia como se todos estivessem sabendo de algo que ele ignorava. O que mais ele tinha que saber? Pai, o que você está escondendo? Insistiu Gabriel, a voz firme, mas cheia de medo. Ricardo hesitou. O homem de terno, ainda ao lado, cortou o ar com a mão, como se estivesse ordenando silêncio. A multidão parou, os olhares se voltaram para ele. A dívida de Gabriel não é com você. O homem sorriu, mas não havia nada de gentil naquele sorriso. É com ela, e apontou para Ana. Gabriel ficou paralisado. A confusão se transformou em pânico.
Como? O que ele tinha a ver com Ana? O rosto dela estava agora pálido, os olhos arregalados. A verdade parecia um tsunami prestes a arrasar tudo. Você não pode. Ana começou, mas a voz lhe falhou. O homem feioso tornou olhar para Gabriel, a expressão impiedosa. Tudo começou com um acordo. Um pacto que seu pai fez sem consultar ninguém. E a única forma de garantir que a verdade não venha à tona é ter a Ana ao seu lado. Aquelas palavras cortaram o ar como um facão. Todos ao redor começaram a sussurrar, o murmúrio crescente. Gabriel sentiu o chão se abrir abaixo dos pés. Como assim? Que pacto? Ricardo avançou, o desespero estampado no rosto. Você não entende o que está dizendo, gritou, a voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceria se essa informação vazar. A mulher no chão, a mãe de Ana, se contorceu, tentando levantar a cabeça. Seus olhos se arregalaram para Gabriel, e ele sentiu um nó na garganta. Era como se ela quisesse gritar, mas não tinha forças. Você sabe o que está em jogo, Ricardo bradou, mas Ana não parecia prestando atenção. Gabriel, escute, ela exclamou com urgência. A dor na voz dela atingiu Gabriel como um soco no estômago. Você não precisa fazer isso. E naquele momento, algo chocante aconteceu. A mulher deu um último suspiro e, com uma força incrível, puxou Ana pela camiseta. As palavras que saíram de sua boca foram um sussurro angustiado que ninguém poderia esquecer. Você é a chave, Ana. O sangue deles corre em suas veias. Aquelas palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O que ela queria dizer com isso? O que significava aquele sangue? A multidão agora estava completamente em silêncio, todos absorvendo o peso daquelas revelações. Gabriel olhou para Ana, que tinha lágrimas escorrendo pelas bochechas, uma mistura de terror e compreensão. Ele sentiu um aperto no peito, como se estivesse preso em um labirinto sem saída. A cena ao seu redor se fechava, e a única coisa que ele conseguia ver era a dor nos olhos dela. As sirenes da polícia soaram mais próximas, e uma nova mensagem apareceu em seu celular. A hora chegou. É hora de decidir. O que ele escolheria? Salvar Ana de um destino que ele nem sabia qual era. Ou preservar sua própria vida e a imagem de sua família. O tempo parecia o arrastar para um abismo, e ele não sabia qual direção seguir. A verdade estava se desvelando, mas em meio ao próximo golpe que estava à frente, um mistério ainda maior pairava no ar. A linha entre o certo e o errado se dissolvia, e Gabriel teve certeza de que nada, absolutamente nada, seria como antes. Gabriel estava paralisado, o coração disparado. A tensão na praça era palpável, como uma corda prestes a se romper. O homem de terno escuro o olhava com um semblante gélido, e as palavras dívida e preço ecoavam em sua cabeça. O que ele tinha a ver com Ana? O rosto dela estava agora pálido, os olhos arregalados. A verdade parecia um tsunami prestes a arrasar tudo. Ele tentou organizar os pensamentos, mas a confusão era intensa. Ricardo, seu pai, agora se aproximava da mulher. Caída com um olhar desesperado. A multidão se aglomerava ao redor, alguns tirando fotos, outros murmurando. O clima fervia, como se todos estivessem sabendo de algo que ele ignorava. O que mais ele tinha que saber? Pai, o que você está escondendo? Insistiu Gabriel, a voz firme, mas cheia de medo. Ricardo hesitou. O homem de terno, ainda ao lado, cortou o ar com a mão, como se estivesse ordenando silêncio. A multidão parou. Os olhares se voltaram para ele. A dívida de Gabriel não é com você. O homem sorriu, mas não havia nada de gentil naquele sorriso. É com ela. E apontou para Ana. Gabriel ficou paralisado. A confusão se transformou em pânico. Como? O que ele tinha a ver com Ana? O rosto dela estava agora pálido, os olhos arregalados. A verdade parecia um tsunami prestes a arrasar tudo. Você não pode.
Ana começou, mas a voz lhe falhou. O homem feioso tornou a olhar para Gabriel, a expressão impiedosa. Tudo começou com um acordo, um pacto que seu pai fez sem consultar ninguém. E a única forma de garantir que a verdade não venha à tona é ter a Ana ao seu lado. Aquelas palavras cortaram o ar. Como um facão. Todos ao redor começaram a sussurrar, o murmúrio crescente. Gabriel sentiu o chão se abrir abaixo dos pés. Como assim? Que pacto? Ricardo avançou, o desespero estampado no rosto. Você não entende o que está dizendo, gritou, a voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceria se essa informação vazar. A mulher no chão, a mãe de Ana, se contorceu, tentando levantar a cabeça. Seus olhos se arregalaram para Gabriel, e ele sentiu um nó na garganta. Era como se ela quisesse gritar, mas não tinha forças. Você sabe o que está em jogo, Ricardo bradou, mas Ana não parecia prestando atenção. Gabriel, escute, ela exclamou com urgência. A dor na voz dela atingiu Gabriel como um soco no estômago. Você não precisa fazer isso. E naquele momento, algo chocante aconteceu. A mulher deu um último suspiro e, com uma força incrível, puxou Ana pela camiseta. As palavras que saíram de sua boca foram um sussurro angustiado que ninguém poderia esquecer. Você é a chave, Ana. O sangue deles corre em suas veias. Aquelas palavras pairaram no ar como uma bomba prestes a explodir. O que ela queria dizer com isso? O que significava aquele sangue? A multidão agora estava completamente em silêncio, todos absorvendo o peso daquelas revelações. Nesse momento de tensão, algo inesperado irrompeu. Um estrondo ecoou pela praça, e de repente, uma explosão abalou o local. Lâmpadas quebraram, pessoas gritaram e o caos se espalhou. Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés, enquanto todos se lançavam ao chão, invadidos pelo pânico. Um homem encapuzado havia detonado uma bomba, e o terror tomou conta. Gabriel olhou ao redor, sentindo o coração acelerar. Dentre a fumaça, o homem do terno começou a correr. Era claro que ele sabia mais do que deixara transparecer. Antes que Gabriel pudesse reagir, Ana gritou. Mãe! Ele viu a mulher ainda estirada no chão, lutando para se levantar. Mas o medo havia se espalhado como um veneno. Gabriel não sabia o que fazer. Ele precisava proteger Ana. Sua mãe estava ali, mas a explosão fez tudo ficar turvo. Os gritos ecoavam, e as sirenes já se faziam ouvir em um lamento distante. Nesse cenário caótico, uma verdade ainda mais devastadora ia atingir, como um soco no estômago. O homem de terno não era só um desconhecido. Ele tinha um custo emocional atado a Gabriel. Ele tinha, de fato, conectividade não apenas com o passado da elite, mas um elo sombrio com o próprio pai. Ingênuo ao ponto de acreditar que poderia salvar Ana e resolver essa loucura, Gabriel sentiu um frio na espinha. O verdadeiro preço que seu pai pagara por seu sucesso, a aliança entre sangue e sujeira, agora estava prestes a se revelar. Ele se viraria para a verdade que havia escolhido ignorar? Os gritos aumentavam enquanto a multidão entrava em pânico, e tudo o que Gabriel conseguia pensar era: o que mais ele ainda não sabia? O futuro estava se desdobrando diante de ele, cheio de novas verdades, segredos e escolhas que o levariam para um caminho obscuro e desconhecido. O que mais poderia acontecer a seguir? Gabriel estava paralisado, o coração disparado. A tensão na praça era palpável, como uma corda prestes a se romper. O homem de terno escuro o olhava com um semblante gélido, e as palavras dívida e preço ecoavam em sua cabeça. O que ele tinha a ver com Ana? O rosto dela estava agora pálido, os olhos arregalados. A verdade parecia um tsunami prestes a arrasar tudo. Ele tentava organizar os pensamentos, mas a confusão era intensa. Ricardo, seu pai, agora se aproximava da mulher caída com um olhar desesperado. A multidão se aglomerava ao redor. Alguns tirando fotos, outros murmurando.
O clima fervia como se todos estivessem sabendo de algo que ele ignorava. Pai, o que você está escondendo? Insistiu Gabriel, a voz firme, mas cheia de medo. Ricardo hesitou. O homem de terno, ainda ao lado, cortou o ar com a mão, como se estivesse ordenando o silêncio. A multidão parou. Os olhares se voltaram para ele. A dívida de Gabriel não é com você. O homem sorriu, mas não havia nada de gentil naquele sorriso. É com ela, e apontou para Ana. Gabriel ficou paralisado. A confusão se transformou em pânico. Como? O que ele tinha a ver com Ana? O rosto dela estava agora pálido, os olhos arregalados. A verdade parecia um tsunami prestes a arrasar tudo. Você não pode. Ana começou, mas a voz lhe falhou. O homem feioso tornou a olhar para Gabriel, a expressão impiedosa. Tudo começou com um acordo. Um pacto que seu pai fez sem consultar ninguém. E a única forma de garantir que a verdade não venha à tona é ter a Ana ao seu lado. Aquelas palavras cortaram o ar, como um facão. Todos ao redor começaram a sussurrar. O murmúrio crescente. Gabriel sentiu o chão se abrir abaixo dos pés. Como assim? Que pacto? Ricardo avançou, o desespero estampado no rosto. Você não entende o que está dizendo? Gritou, a voz tremendo. Você não tem ideia do que aconteceria se essa informação vazar. A mulher no chão, a mãe de Ana, se contorceu, tentando levantar a cabeça. Seus olhos se arregalaram para Gabriel, e ele sentiu um nó na garganta. Era como se ela quisesse gritar, mas não tinha forças. Você sabe o que está em jogo! Ricardo bradou, mas Ana não parecia prestando atenção. Gabriel, escute! Ela exclamou com urgência. A dor na voz dela atingiu Gabriel como um soco no estômago. Você não precisa fazer isso! E naquele momento, algo chocante aconteceu. A mulher deu o último suspiro e, com uma força incrível, puxou Ana pela camiseta. As palavras que saíram de sua boca foram um sussurro angustiado que ninguém poderia esquecer. Você é a chave, Ana. O sangue deles corre em suas veias. Aquelas palavras pairaram no ar como uma bomba, prestes a explodir. O que ela queria dizer com isso? O que significava aquele sangue? Uma explosão irrompeu na praça. Um estrondo ensurdecedor. Gabriel mal teve tempo de entender o que estava acontecendo, antes de uma onda de calor e destruição o atingir. A multidão entrou em pânico, correndo em direções opostas. Gritos ecoando enquanto fumaça e destroços surgiam ao redor. Ele procurou por Ana, mas tudo estava confuso. Ricardo se virou, o desespero estampado em seu rosto, enquanto o homem de terno desaparecia na confusão. O que havia acontecido? O que ele sabia que não havia sido revelado? E então, como se tivesse surgido do nada, outro homem apareceu. Ele era parecido com Ricardo, mas com um rosto mais conhecido. Era o irmão de seu pai, alguém que ele achava que estava morto. O que você está fazendo aqui? Gabriel perguntou, a incredulidade tomando conta dele. Venho recuperar o que é meu, o homem respondeu, com uma voz que carregava um eco familiar, mas distante. E você, Gabriel? Está no caminho. O chão parecia tremer sob seus pés. Ele nunca soube do tio, mas tudo fazia sentido agora. Esse homem, esse novo personagem, trazia com ele a verdade sobre o pacto e o legado que Ricardo tentara esconder. Sentiu como se estivesse em um filme, um pesadelo. Ana estava prestes a gritar algo, mas o caos a envolveu. E enquanto a fumaça se dissipava, com os corpos se espalhando pelo chão, uma última revelação se cerca na mente de Gabriel. O filho de Ricardo não era um mero milionário. Era a promessa de um futuro sombrio, uma dívida que agora, mais do que nunca, ele precisaria resgatar. A praça era um campo de batalha. O que mais Gabriel teria que enfrentar? A verdade estava mais próxima do que imaginara. Mas o que fazer agora? O que havia acontecido? O futuro, ele balançava em uma linha tênue e todas as apostas estavam sobre a mesa.
Gabriel estava paralisado, o choque ainda vibrando em seu corpo. Ele estava a poucos passos de uma verdade devastadora, mas o caos ao seu redor se intensificava. O homem que pareceu estranho, mas tinha laços familiares estreipos com ele, estava ali. A energia na praça era pesada, como uma tempestade prestes a estourar. As sirenes soavam ao fundo e a fumaça envolvia todo. Um ar de desespero pairava sobre as cabeças da multidão. "O que você quer dizer com dívida?" Gabriel gritou, tentando domar a confusão em sua mente. Ana, ao seu lado, estava paralisada, seus olhos refletindo um misto de medo e determinação. Antes que o homem de terno pudesse responder, um grito repentino ecoou entre a multidão. Era uma mulher, com uma voz estrondosa, igual a de alguém que tinha a verdade cravada na garganta. "É tudo uma mentira!" Ela bradou, avançando para a frente, interrompendo a tensão. Os olhos da mulher eram ferozes e determinados. Gabriel reconheceu aquele olhar. Era a mãe de Ana, ainda de pé, fazendo força para se levantar. O mundo ao redor parou por um momento. O que exatamente aquilo significava? Como ela podia estar de pé? Um murmúrio percorreu a multidão. Ana estava pasma. As mãos tremiam, enquanto a aflição da mãe tomou forma diante dela, e Gabriel, mal, podia acreditar no que via. "Mãe?" Ana perguntou, a incredulidade em sua voz. A mulher se virou lentamente, como se a vida estivesse voltando aos poucos. "É a hora da verdade!" gritou a mãe de Ana, e sua voz cortou o ar como uma faca. "Gabriel, o que você precisa saber? Você tem que ver além deste jogo sujo que fizeram com nossas vidas." Então, no instante em que a dinâmica parecia estar mudando para um momento de revelação, um raio de luz enorme cortou a escuridão da praça. Uma janela de um edifício próximo explodiu em 1000 pedaços. O som estrondoso e o brilho ofuscante pegaram a todos de surpresa. Uma figura encapuzada brotou da fumaça, disparando em direção ao centro da confusão. Gabriel não teve tempo para reagir. O lei do movimento começou uma contagem regressiva. A figura preparou algo e, em um movimento brutal, soltou um projétil que brilhou sob a luz do sol. Instantaneamente, tudo ficou em câmera lenta. Gabriel fechou os olhos, um instinto de sobrevivência tomando conta dele. O mundo ao seu redor estava em chamas. Gritos de horror ecoavam. Quando abriu os olhos novamente, a cena mudara. Ele estava de pé, mas não era mais o mesmo local. O que acontecera? O ar estava pesando e os rostos que ele amava estavam vagamente distantes. Ana com um olhar aterrorizado e sua mãe com olhar de quem sabia que aquilo mudaria tudo. Estavam no centro de uma tempestade emocional. Então, uma terceira pessoa surgiu de onde ninguém esperava. Uma figura feminina. Era a irmã de Gabriel, aquela que ele acreditava estar longe, distante dos problemas da família. Mas o que fez com que seu coração parasse foi ouvir o que ela disse. "Vocês não perceberam? Eu sou a chave. O pacto foi feito entre o nosso sangue e eles." O que? A revelação atirou Gabriel para uma dimensão desconhecida. Todos os segredos, todos os acordos estavam prestes a desmoronar diante dele. Tudo o que ele pensou que sabia estava abalado. E assim, enquanto os destroços caíam ao redor, Gabriel sentiu o líquido, quente escorrendo por seu braço. Era sangue. De quem era? Ana! Ele olhou ao redor, o pânico correndo em suas veias. O que ele faria agora? O futuro que parecia incerto antes estava se transformando em uma realidade ainda mais louca. Ele olhou para Ana, para sua mãe, para seu pai. A verdade que havia se escondido na sombra agora estava fervendo e pronta para transbordar. Tudo estava mudando, e ele se sentia impotente nesse jogo de vida ou morte. O que mais poderia vir à tona? O que era realmente essa chave? Que segredos ainda estavam por trás de tudo aquilo?
A verdadeira batalha estava apenas começando, e o destino todos estava em jogo, prestes a ser moldado pelas consequências da verdade. Gabriel estava paralisado, o choque ainda vibrando em seu corpo. Ele estava a poucos passos de uma verdade devastadora, mas o caos ao seu redor se intensificava. A mulher que parecia estar morta agora se erguia, e tudo o que ele pensava que sabia sobre sua vida estava em colapso. A multidão ao redor prendeu a respiração, a expectativa estava no ar, como uma onda prestes a quebrar. "Então você realmente está viva!" Ana gritou, as lágrimas escorrendo pelo rosto. Uma mistura de alívio e confusão a contorcia, e Gabriel podia sentir seu coração acelerando. O que isso significava? Era tudo parte do plano. A mãe de Ana exclamou, a voz rouca mais poderosa. Ninguém sabia, mas a verdade é muito mais profunda do que qualquer um de nós imaginou. Os olhos de Gabriel se arregalaram enquanto ele tentava processar as palavras dela. O homem de terno, que parecia ser a chave do quebra-cabeça, agora se tornara uma sombra. O temor e a suspeita na multidão se transformaram em murmúrios nervosos. Ele não conseguia encontrar palavras. "Mãe, como você pode estar?" Ana começou, mas foi interrompida por um vórtice de gritos, quando a figura encapuzada avançou novamente, empurrando a multidão para o lado. Na confusão, um grito estridente cortou o ar. "Ele não é quem você pensa que é." Gabriel virou-se para ver quem havia falado. Era sua irmã, a mesma que ele achou que tivesse desaparecido, a mulher que ele acreditava que não fizesse parte daquela vida. A revelação era como um golpe e seu coração parou. Que segredos ainda estavam enterrados. "Você não deve acreditar nele," ela continuou, apontando para Ricardo, que agora estava perdido em sua própria confusão. "O que você quer dizer com isso?" Gabriel sentiu o chão tremer sob seus pés. O que mais ele não sabia? Estava tudo se desmoronando. Ele está manipulando tudo, o pacto da nossa família. Tudo isso é parte de um jogo que ele controla, a irmã disse, seus olhos ardendo com determinação. A multidão parou, capturando cada palavra, cada emoção. O ar estava festivo e pesado, como se a tensão tivesse se tornado uma entidade própria. "Não escute ela!" Ricardo gritou, seu olhar nervoso se movendo entre os dois. "Você não sabe do que está falando." Foi nesse momento que a mãe de Ana, agora forte e ereta, interrompeu. "O que você não entende é que essa dívida não é só uma questão de dinheiro. É sobre vida. É sobre o que eles fizeram." Ana e Gabriel trocaram olhares significativos. Tudo parecia girar ao seu redor. Eles estavam conectados, até que uma explosão repentina de uma janela próxima interrompeu o momento. Vidro voando e a multidão encolhendo-se em pânico. Um grito cortou o ar. Gabriel olhou para Ana, seu coração saltando no peito. No meio do caos, a mesma figura encapuzada reapareceu, puxando uma arma. O pânico se espalhou como fogo, uma onda de desespero envolvendo todos. "Isso acaba agora!" o homem gritou, seus olhos transbordando raiva. Numa fração de segundo, tudo mudou. Gabriel, com um instinto de proteção, se lançou para frente, segurando Ana, enquanto a multidão recuava em horror, gritando e empurrando-se. O homem disparou. O que aconteceu em seguida foi um turbilhão de emoções. Tudo se tornou um borrão, um flash de luz. O tiro ecoou e o mundo parou. A mãe de Ana saltou na frente e o som do disparo rasgou o ar. O corpo dela caiu, fazendo com que o caos se tornasse um grito coletivo de impotência e desespero. A cena se transformou em uma pintura de horror em um segundo. As lágrimas se misturaram à poeira sob os pés enquanto todos assistiam estupefatos. Ana caiu ao lado da mãe, um lamento desesperado ecoando, e Gabriel apenas conseguiu gritar: "Não! Não!" O que estava acontecendo? Aquela era a verdade que eles temiam? A verdadeira razão por trás de tudo? Mas antes que ele pudesse fazer alguma coisa, a figura encapuzada desapareceu na multidão, e a tensão se intensificou.
O homem era um fantasma, e a reviravolta do destino se desenrolava diante deles em uma cena de desespero e confusão. Gabriel se sentiu completamente e absolutamente perdido no espaço entre a vida e a morte. Ele estava diante de uma nova realidade, onde cada um tinha algo a perder. Todos tinham suas próprias guerras. E enquanto Ana chorava por sua mãe, a verdade estava prestes a ser revelada, algo que poderia arrastar todos para o abismo. O que realmente estava acontecendo? Qual era o segredo obscuro que unia as duas famílias? As respostas estavam escondidas sob o véu da tragédia, e a única certeza que Gabriel tinha era que nada jamais seria como antes. O futuro pendia em equilíbrio, e ele tinha que descobrir o que tudo isso significava antes que fosse tarde demais. A verdadeira batalha estava longe de terminar. Gabriel estava paralisado, o choque ainda vibrando em seu corpo. Ele mal conseguia acreditar que a mulher caída havia se levantado, que todos os planos de destruição e dor estavam prestes a se desfazer em meio à confusão. E em um instante de terror, ele ouviu um tiro, um som que ecoou como um trovão. A mulher, que se erguia cheia de energia, parecia determinada, mas a cena seguinte foi como um golpe no estômago. Ana estava caída no chão, segurando o lado de seu corpo, uma expressão de dor estampada em seu rosto. Gabriel sentiu o mundo desabar novamente. O pânico tomou conta dele. O que havia acontecido? Não! Não pode ser! Ele se lançou em sua direção. Ana! Gritou, a voz rasgada pela urgência. A multidão se aglomerava ao redor, incapaz de discernir entre a realidade e o caos que se desenrolava. O silêncio pesado falava mais alto que os gritos. Ele sentiu o chão tremer sob os pés, enquanto se esforçava para alcançar Ana. O coração batia como um tambor, e a visão dela, caindo, com a mão coberta de sangue, se gravou em sua mente. Fiquem longe! Gritou a mãe de Ana, agora em pé, mas com a respiração pesada. Ela precisa de ajuda! Gilberto, um amigo do passado de Gabriel, se aproximou, olhos arregalados. O desespero estava estampado em seu rosto. Naquele instante, o caos não era mais uma mera cena de ação. Era uma batalha pela vida, a vida de Ana. Quando Gabriel finalmente chegou até ela, notou que estava hiperventilando. Ele segurou seu rosto entre as mãos, tentando estabilizar a respiração dela. Ana, estou aqui. Respire. Me escuta, por favor. Mas ela só podia olhar para ele. O pânico em seus olhos era profundo. O que mais ele poderia fazer? No fundo, ele sabia que a situação era crítica. Mas naquele momento, algo inesperado aconteceu. A figura encapuzada, que havia atirado, ainda estava presente, cercada por sombras. Ele levantou a mão e todos os olhares se voltaram para ele. Você não entende o que desencadeou isso, Gabriel. Sua voz endurecida. A dívida não é só sua. Gabriel olhou para o homem, a confusão tomando conta de sua mente. O que ele queria dizer? E então o impacto veio. O homem de terno escuro se desfez, revelando uma tatuagem nas costas da mão. Um símbolo que Gabriel reconheceu. Era o mesmo símbolo que Ricardo tinha em um baú antigo, algo que sempre havia intrigado o garoto. É um pacto de sangue, o homem gritou, e cada palavra cortou como uma faca. Vocês estão todos atados a ele. Uma onda de horror percorreu Gabriel. Ele se lembrava dos sussurros, das conversas de canto, de boca entre sua mãe e Ricardo. As palavras que ele nunca entendeu. O que está acontecendo? O ar pesava, tornando difícil respirar. Ana se contorceu, sua mãe a envolveu, os olhos banhados em lágrimas. O que você está dizendo? Perguntou, a voz quebrada. Ele não é apenas seu pai. A figura encapuzada olhou para Gabriel, uma frieza nos olhos. Ele é o elo entre você e o que realmente aconteceu naquela noite. Gabriel se virou para Ricardo, que assistia tudo aturdido, a boca entreaberta. Não pode ser. O mundo estava de cabeça para baixo.
Cada certeza que ele tinha agora estava se desvanecendo. No fundo, ele sabia que o que essa figura estava revelando mudaria tudo. Mas antes que pudesse processar, o homem disparou uma última bomba. A praça ao redor deles tremeu com uma explosão ensurdecedora e o caos se intensificou. Ruínas começaram a cair e a multidão se dispersou, gritando. Gabriel olhou para Ana. O que significaria tudo isso para eles? O que mais estava escondido? O que realmente havia ocorrido naquele pacto? O futuro estava em jogo, o horizonte incerto. Tudo estava prestes a mudar de forma que ele nem conseguia imaginar. O que mais ainda estava reservado neste pesadelo? O que viria a seguir? Gabriel estava atordoado, cada batida do seu coração ecoando em seu peito como um tambor. O caos ao redor se intensificava. Mas tudo parecia distante quando ele viu sua irmã, sua própria carne e osso, revelando verdades que ele mal conseguia entender. As luzes da praça piscavam, refletindo o desespero nos rostos de todos ali. Isso não pode estar acontecendo, gritou Ana, a dor cavada em sua expressão, enquanto a mãe de Ana, ferida, tentava se levantar mais uma vez. O pânico reverberava entre eles, como se fosse um pesadelo que não tinha fim. O homem encapuzado estava ali, observando como um espectador imperturbável. Então o chão vibrou com a mais recente explosão que ecoou, um retorno cru da sua realidade. Gabriel, por um momento, hesitou diante das consequências de cada revelação. Precisamos sair, gritou, ele puxando Ana para o lado, a adrenalina pulsando em suas veias. Mas enquanto a multidão se dispersava, a figura encapuzada o seguiu com um olhar maligno. A tensão estava em alta. E o que mais poderia acontecer? A ligação entre eles parecia um labirinto de intrigas e mentiras. E agora, eles estavam diretamente no centro de tudo. Gabriel! A voz da mãe de Ana cortou o ar. A verdade precisa vir à tona. O pacto foi feito para proteger todos nós, mas aos poucos está se desintegrando. Ele se virou, sua mente correndo. Proteger ou destruir? Essas palavras ainda dançavam em sua cabeça. O que isso significava para seu futuro e de Ana? Tudo que ele conhecia estava desmoronando, revelando feridas abertas no passado. O que você está dizendo? Perguntou Gabriel, a urgência o levando a se aproximar da mulher. Eles querem que você escolha. A elite busca o controle, e você, Gabriel, você é o elo. A voz dela tremia, mas a determinação era evidente. A multidão não sabia que estavam prestes a perceber que a história que conheciam estava prestes a mudar. A luz do sol começou a se pôr, tingindo aqueles rostos pálidos de laranja e roxo. Era hora de agir. Eu não vou deixar que isso acabe assim, gritou, seu peito apertando de emoção. A verdade estava ali, pronta para ser exposta. Fugir não é uma opção. Ana, com lágrimas escorrendo, segurou a mão da mãe, entrelaçando seus dedos com força. O olhar se encontrou e foi como se toda a dor, medo e esperança se comunicassem sem palavras. O amor ressoava mais forte que a discórdia. Vamos juntos, precisamos confrontá-los. Gabriel afirmava, o rosto decidido, e a multidão se aquietou ao testemunhar o momento. O homem encapuzado se aproximou, mas um novo eco soou. As sirenes da polícia se aproximavam, e a lâmina do tempo parecia afiar a determinação de todos. Finalmente, o jogo estava mudando. Eles olhavam para frente, onde a verdade e a liberdade estavam além do horizonte. Naquele instante, enquanto os gritos e a confusão se dissipavam, algo ressoava. Era hora de justiça. E assim a cena se desdobrou. Fizeram-se promessas silenciosas de união, coragem. Eles enfrentariam juntos qualquer tempestade que pudesse vir. Gabriel, com seus amigos e família, partiu na direção do futuro.
As luzes da cidade brilharam atrás deles, como uma chama de esperança que não se apagaria tão cedo. Mas a verdade ficava guardada um passo adiante, e enquanto caminhavam, uma mensagem surgia no telefone de Gabriel. Um aviso. Você realmente sabe quem controla o jogo? A dúvida pairava no ar, como uma sombra desejando ser desvendada. Agora, a questão não era só sobre a dolorosa troca de segredos. Era sobre quem eles realmente eram e o que estavam dispostos a fazer para encontrarem seus próprios destinos. Ei, antes de você sair, você precisa se inscrever agora no canal para não perder as próximas histórias emocionantes que vêm por aí. Esmague o botão de like agora e ajude o algoritmo a mostrar mais aventuras incríveis. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre o que vem a seguir. E não esqueça de compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer esse desfecho. Não espere nem mais um segundo para mostrar seu apoio. Agora, você pode clicar na história emocionante que aparece na tela e seguir adiante com mais aventuras. O futuro está apenas começando e você não vai querer perder.